Mais um conto real. Meus queridos e minhas queridas, mais um conto real. E esse conto foi me enviado por um ouvinte, por um inscrito lá de Minas Gerais. O nome dele é Paulo. E eu vou narrar essa história aqui para vocês. Segundo ele, isso aconteceu com o próprio. Então, prestem atenção nos detalhes. Paulo morava em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Trabalhava a semana toda, na roça mesmo. E os fins de semana, ele saía com os amigos para a cidade, que era perto, da onde ele morava. E ele saía para se divertir com os amigos. Ele tinha por volta de seus 20 anos na época. Como de costume, passou-se a semana, fim de semana, ele e os amigos, como eles iam a pé, eles faziam sempre o mesmo caminho para chegar até a cidade. Só que ele, curiosamente, teve a ideia de perguntar para um dos amigos o seguinte: por que quando a gente vem à cidade, a gente sempre faz o caminho mais longo? Os seus amigos tinham idades acima dele e com toda certeza escutaram muitas histórias, E o Paulo, meio com um misto de curiosidade, ele queria saber porque sempre eles faziam esse trajeto mais comprido. E ele sabia que existia um caminho, que se chegaria mais rápido à cidade. Os amigos então falaram o seguinte para ele: olha, a gente não passa por aquele outro caminho porque, segundo contam, quando se faz aquele trajeto, aquela trilha, escuta-se um assovio, como se fosse de uma criança. Ele não questionou, fizeram o caminho mais comprido, chegaram à cidade, caiu no esquecimento, pelo menos naquele fim de semana, e voltaram para casa pelo caminho, de sempre, pela trilha mais longa. No fim de semana seguinte, o Paulo chegou para os amigos meio que desafiador, e conta ele que ele fez um desafio aos amigos, falou assim: olha, eu duvido que vocês tenham coragem de passar pelo caminho mais curto. Um olhou para o outro, era um total de 4 com o Paulo. No caso, tinha mais 3 amigos e o Paulo. Ele não cita o nome dos amigos, então a gente vai estar respeitando aí. E aí, os amigos olharam um para o outro e falaram assim: então tá bom, vamos fazer o caminho mais curto para a cidade. Quer dizer, eles estavam indo para a cidade se divertir depois de uma semana cansativa de trabalho. E eles começaram essa trilha de caminho mais curto. Era a subida, quando chegou num determinado ponto, era uma subida, tá, gente? Como se fosse uma ladeira. Isso no meio do mato, você já imagina, uma trilha no meio do mato, os 4 amigos, só que eles estavam quietos. Na realidade, eles estavam apreensivos. Quando eles começaram a pegar aí a subida da ladeira, eles começaram a escutar o tal assovio. Só que antes deles começarem a trilha, um dos rapazes falou o seguinte, o mais velho, falou assim: olha, ok, nós vamos fazer essa trilha mais curta, só que, haja o que houver, ninguém olha para trás. Então ficou combinado isso, ninguém olha para trás. E aí, quando eles chegaram no ponto da subida, ponto esse em que contavam a história que, era sempre na subida que se escutava esse assovio, eles ficaram tensos e começou o assovio atrás deles. Eles continuaram, sem olhar para trás, tensos, com medo, é claro, gente? Começaram a subir a ladeira e o assovio atrás. E aí, eles aceleraram o passo, chegaram à cidade, um olhando para a cara do outro, assustado,
né? Eles estavam assustados, todos os 4, mas enfim, não fizeram nenhum comentário e aquilo houve realmente ali, e aí como se eles quisessem dizer o seguinte entre olhares assim: realmente é verdade. Chegaram na festa, se divertiram, então eles tinham o hábito de chegar na cidade por volta das 9 da noite e geralmente saíam da cidade por volta de 2, 3 da manhã. Pois muito bem. Na volta, só que assim, quando eles chegaram à cidade, eles chegaram muito cansados, como se tivessem perdido as energias, como se algo tivesse sugado as energias. E não foi só pelo medo. Eles se sentiram estranhos, mas deixou o barco navegar e eles ali na comemoração, ali na festa, no festejo, deixaram o assunto de lado, curtiram a festa, o baile, né, que nessa época havia muito baile, e na volta o Paulo disse o seguinte: então, vamos fazer o caminho mais curto de novo? Porque a gente tem que descobrir o que é isso. A gente tem que saber. Porque se for, né, alguém querendo pregar uma peça, a gente vai descobrir hoje. Os amigos olharam entre si, para não ficar por baixo, os amigos, porque o Paulo era desafiador. Falou: então tá, então a gente vai. Mas com a mesma ideia, não vamos olhar para trás. E pegaram eles o caminho mais curto, da bendita estrada. Pois muito bem. Aí não era mais uma subida, era uma descida, porque eles estavam voltando, correto? Quando eles chegaram no ponto X, que na ida eles escutaram o assovio, na volta, na descida, no mesmo ponto, começou o assovio de novo. Os amigos do Paulo correram e o Paulo não. O Paulo continuou ali. Só que o Paulo sentiu que ele já não estava mais sozinho. Os 3 amigos, perna para quem te quero, e o Paulo sentiu que já não estava mais sozinho. E ele escutava passos secos atrás dele. Esquecendo o combinado, o Paulo olha para trás. E ele se depara com um menino de aproximadamente seus 9 anos. Esse menino tinha uma pele escura, os olhos vermelhos e estava completamente sem roupa. Quando Paulo virou e se deparou com a cena, sem pensar, o Paulo meteu a mão na cara do menino. Naquele momento, ele só sentiu que a sua mão tinha travado. E de uma forma inexplicável, o menino desapareceu diante dos olhos dele. Ele não conseguia mais movimentar o braço, as mãos. No caso, a mão. Porque era a mão na qual ele tinha atingido essa criatura. Vamos chamar de criatura, né? Nisso, ele saiu correndo também. E quando ele chegou, já na saída dessa trilha, os amigos estavam lá, desesperados, esperando. E o Paulo chegou super assustado. E aí ele contou o que havia ocorrido e contou a mão, sobre a mão no qual ele havia atingido a criança, esse menino. Os amigos perceberam que a mão dele estava branca, não tinha circulação na mão do Paulo. Então eles começaram a fazer um exercício, né, para que o sangue voltasse a circular.
Conta o Paulo que ele nunca esqueceu essa cena. Passaram-se anos. E claro que eles relataram, né, as outras pessoas que chamaram a atenção deles, chamaram a atenção do Paulo, principalmente, né, o pai e a mãe, chamaram porque acharam aquilo como se fosse, né, um abuso. E o Paulo conta, depois de muitos anos, 20 anos se passaram, e até hoje o Paulo tem esse problema de circulação no braço, aonde ele sente dores, aonde o braço fica embranquiçado e ele perde os movimentos. E aí tem que fazer exercícios para que o movimento volte. E ele conta que nem incomoda a falta de movimento do braço às vezes, mas o que incomoda é aquela figura daquele menino que nunca mais saiu da mente dele. Bom, esse foi um relato, né, desse escrito. E o que a gente pensa? É como se esse menino tivesse o quê? Esse espírito, já não mais o menino, né? Que esse espírito estivesse perdido ali naquele lugar. Como se tivesse querendo encontrar uma companhia, ou alguém, ou tivesse perdido alguém, tivesse acontecido algo naquele trajeto, exatamente naquele trajeto daquela ladeira ali, da subida, descida. E aí ficam os questionamentos, né? Pois muito bem, se você tem uma história real, entre em contato aí com a minha equipe pelo e-mail que está aí na descrição do nosso canal. Conte a sua história que eu vou estar narrando aí para vocês. E me aguarde, porque a próxima história vai fazer com que você perca o sono, que a nossa próxima história vai fazer com que você tenha realmente aí questionamentos e que muitas das vezes acabam sem respostas. Beijinho a todos vocês aí do canal e até o próximo vídeo.